seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Multiplica RS. Novo programa impulsiona a cidadania e moradia no Rio Grande do Sul. Termina hoje o pagamento especial para trabalhadores demitidos do FGTS. E ainda, pequenas empresas têm investido cada vez mais no marketing digital. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O último sábado foi marcado por um forte temporal aqui no município do Rio Grande, que causou estragos significativos na cidade. Diversos bairros foram atingidos por alagamentos e o fornecimento de luz que ficou comprometido. A população ainda tenta se recuperar dos danos causados pela chuva forte. A chuva teve início no final da tarde de sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Rio Grande choveu 33 milímetros em menos de 24 horas. O alto volume em tão pouco tempo causou alagamentos em diversos bairros da cidade. No cassino, clientes registraram um momento em que a água invadiu um supermercado. A praia emendou com a avenida. Está tudo abaixo d'água, está do temporal. Além da água, as rajadas de vento que chegaram a 77 km por hora agravaram os transtornos. O forte temporal derrubou postes e destelhou casas. A estrutura da estação de tratamento da Corsã, em Rio Grande, foi atingida e deixou a cidade inteira sem abastecimento de água durante a madrugada de sábado. De acordo com a companhia, o fornecimento foi restabelecido durante o domingo. Em São José do Norte, a queda de postes deixou a cidade inteira sem energia elétrica após o temporal. Segundo a CE Equatorial, o fornecimento foi normalizado na manhã de domingo. Na Estrada da Barra, a força dos ventos arrancou uma parada de ônibus. A Defesa Civil da cidade auxiliou 2 famílias que tiveram parte do telhado de suas casas danificado. Após o forte temporal que causou esses estragos em Rio Grande e São José do Norte, no final de semana, com alagamentos e quedas de postes e também a falta de água e energia, a gente vai conferir agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, tarde de sol com algumas nuvens. Os ventos ficam em 13 km por hora, a umidade em 54%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. Tarde de sol entre nuvens também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 13 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 64%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. Em Dom Pedrito, tarde de sol com aumento de nuvens. Os ventos ficam em 7 km por hora. A umidade em 62%. A temperatura ficará entre 24 graus a máxima e 12 graus a mínima. Tarde de céu nublado em Camaquã. Os ventos ficam fracos em 9 km por hora e a umidade em 57%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Já Venâncio Aires terá sol entre nuvens. Há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Os ventos ficam em 6 km por hora. A umidade em 58%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Vamos mudar de assunto. Pequenas empresas têm investido cada vez mais no marketing digital, mas ainda há muito espaço para crescimento. Uma pesquisa do Sebrae revela que a maioria dos negócios de pequeno porte usa anúncios online, mas nem sempre de forma estratégica. A presença digital tem sido um diferencial competitivo para pequenos negócios do Brasil. Segundo a 9ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae, 59% das micro e pequenas empresas investiram pelo menos uma vez em anúncios online ao longo de 2024, principalmente em redes sociais. Apesar disso, outro levantamento feito pelo Sebrae, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, aponta que esses empreendimentos ainda não aproveitam todo o potencial do marketing digital. A falta de planejamento e o uso limitado das ferramentas podem reduzir o impacto das campanhas. Especialistas recomendam ações simples para melhorar os resultados. Entre elas, manter perfis atualizados e fáceis de encontrar, publicar conteúdos relevantes para o público e utilizar bem plataformas como WhatsApp Business.
Além disso, monitorar avaliações online e manter informações precisas dos mecanismos de busca pode fazer a diferença para atrair novos clientes. O uso estratégico do marketing digital tem se mostrado essencial para pequenos negócios se destacarem no mercado, fortalecendo a relação com o consumidor e ampliando oportunidades de vendas. E agora a próxima informação. Uma nova opção de tratamento para o diabetes foi aprovada no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso da primeira insulina de aplicação semanal, que promete mais praticidade para pacientes com diabetes tipo 1 e 2. A Anvisa aprovou a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de adultos com diabetes tipo 1 e 2. A medicação foi desenvolvida pela farmacêutica Novo Nordisk e é utilizada em países como Alemanha, Japão e Canadá. Segundo a fabricante, a aprovação no Brasil foi baseada em estudos clínicos que demonstraram que a insulina de aplicação semanal oferece controle glicêmico eficaz, comparável ao das insulinas basais diárias. Além disso, a segurança do medicamento foi avaliada, sem um aumento significativo de efeitos adversos graves, com episódios de hipoglicemia. Apesar da aprovação, ainda não há previsão para que a insulina chegue ao mercado brasileiro. O medicamento só poderá ser vendido sob prescrição médica e seu uso deve ser acompanhado por um profissional da saúde. A insulina semanal representa um avanço importante para o tratamento do diabetes, trazendo mais comodidade aos pacientes e reduzindo a necessidade de múltiplas aplicações ao longo da semana. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta segunda-feira, especialmente se você reside em Rio Grande. Painel de vagas Cine Rio Grande. Auxiliar de produção, carpinteiro, cozinheiro de restaurante, mecânico a diesel, motorista de caminhão e pedreiro. Vagas para pessoa com deficiência. Auxiliar de manutenção. Se você se interessou por alguma das vagas, compareça à agência do Cine em Rio Grande, na rua General Neto 373, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 3232-1909, 3231-8637 ou 3232-6372. Agora a próxima informação. Termina hoje o pagamento especial do saque aniversário do FGTS. Confira. Os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano têm até esta segunda-feira para receber a liberação do saldo integral dos depósitos feitos pelos antigos empregadores. A medida provisória que autorizou o saque foi publicada no fim de fevereiro e beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas, totalizando um repasse de 12 bilhões de reais. Hoje recebem aqueles que nasceram entre setembro e dezembro, com valores de até R$3.000. Quem tem saldo superior a esse limite receberá a diferença em junho. O governo federal esclareceu que essa liberação é excepcional e retroativa, ou seja, não vale para trabalhadores que forem demitidos a partir de março deste ano. Para esses casos, continuam valendo as regras atuais do saque aniversário. Quem optar por essa modalidade pode retirar uma parte do FGTS anualmente, mas perde o direito de sacar o saldo total da conta em caso de demissão, tendo apenas a multa rescisória de 40%. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal e a maioria dos beneficiários que cadastraram conta bancária no aplicativo do FGTS já recebeu os valores automaticamente. E o final de semana foi de fortes emoções no futebol. Teve torcedores que comemoraram o título, outros a vitória no clássico, mas também a dor do rebaixamento. Pelo quadrangular do rebaixamento, a Avenida venceu o Pelotas por 4-1 nos Eucaliptos. A derrota rebaixou o Lobo e complicou a permanência do Brasil, adversário direto do Avenida na luta pela permanência. No sábado, os times se enfrentam no Bento Freitas. Para permanecer, o Chavante terá que tirar uma diferença de 4 gols no saldo, já que no final de semana perdeu para o São José por 2-1. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga recebeu o São Luís na segunda partida da final da Taça Farroupilha e venceu o jogo por 2-1, levantando a taça de campeão e garantindo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já na grande final do Gauchão, o Grêmio recebeu o Internacional na Arena e perdeu o primeiro confronto por 2-0.
Ainda no primeiro tempo, a bola sobrou nos pés de Carboneiro, que abriu o placar. Menos de 3 minutos depois, jogada de Bernabé e Alan Patrick fechou a conta ainda no primeiro tempo. Agora as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio. O Inter pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim leva o título de campeão gaúcho. Mudando de assunto, facilitar o acesso a documentos essenciais, regularizar moradias e impulsionar a economia. Esses são os principais objetivos do programa Multiplica RS, que será lançado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado. Essa iniciativa envolve os cartórios do Rio Grande do Sul e pretende levar mutirões de atendimento à população. Regularizar a casa própria, garantir acesso a documentos básicos e ajudar pequenos empreendedores a formalizarem seus negócios. Esse é o programa Multiplica RS, que chega para ampliar os direitos dos gaúchos. O lançamento ocorre às 13 horas no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa. A parceria entre a Associação dos Notórios e Registradores do Rio Grande do Sul e o Parlamento Gaúcho quer erradicar o número de crianças sem registro de nascimento no estado e oferecer segurança jurídica para quem precisa regularizar imóveis. Também estão previstos mutirões para renegociação de dívidas e acesso ao crédito. O programa deve beneficiar diretamente os afetados pelas enchentes do ano passado, que perderam documentos e moradias. Estima-se que cerca de 1.800 pessoas ainda estejam vivendo em abrigos provisórios em cerca de 23 municípios. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você, siga nas redes sociais. No Instagram e Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Também no nosso canal você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela companhia.